Paz, igreja. Amém? Paz. Glória a Deus. Então, estamos mais uma vez reunidos juntos para louvar o nome do Senhor nesse primeiro culto de 2016. E eu quero compartilhar um pouco que Deus tem colocado aqui no meu coração ao longo dessa semana, que é com relação ao tempo. Em Eclesiastes, no capítulo 3, no primeiro, verso 1 ao 8, onde eu quero que os irmãos possam abrir, diz que há tempo para tudo. Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 ao 8. Vamos colocar de pé. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra, tempo de paz. Então, são várias situações que nós somos levados no decorrer da nossa vida, e que nós possamos estar orando agora. Senhor, nós te pedimos as tuas bênçãos sobre as nossas vidas, que o Senhor, ó Pai, possa falar com cada um de nós, que o Senhor, ó Pai, possa, em nome de Jesus, agora endireitar aquilo que é necessário, que o Senhor entende como necessário em nossas vidas, e que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa vir como renovo nas nossas vidas, trazendo, ó Pai, para nosso propósito, e propósito, ó Pai, que edifica, propósito, ó Pai, que alegra o Teu coração, Senhor. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, esse iniciar de ano de 2016, que o Senhor, ó Pai, possa, em nome de Jesus, estar nos abençoando, ó Pai, nos propósitos que iremos fazer, e que esses propósitos, ó Pai, possam ser, em nome de Jesus, inspirados pelo Teu Espírito Santo. E é isso, ó Pai, que nós queremos, para que o Senhor, ó Pai, seja exaltado, glorificado, honrado, adorado através das nossas vidas. Amém. Por isso, ó Pai, nós somos necessitados do Teu falar, somos necessitados de entender a Tua palavra, somos carentes, desejosos, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para nós através da palavra. Por isso, ó Pai, eu te peço, em nome de Jesus, fale em cada um de nós através da ministração da Tua palavra. E quanto a mim, ó Pai, eu te peço as Tuas bênçãos para que eu possa conduzir, ó Pai, a ministração da Tua palavra de maneira a edificar a Tua igreja, de maneira a alimentar a Tua igreja com aquilo que é Teu, que é a Tua palavra. Então, Pai, nós sabemos que o Teu Espírito Santo irá falar nos nossos corações. Enquanto for eu falando, ó Pai, que o Senhor mesmo possa ir ensinando os nossos corações a plenitude daquilo que o Senhor tem e quer para cada um de nós. E eu, ó Pai, agora repreendo em nome de Jesus toda ação contrária à vontade do Teu Espírito Santo, seja da carne, seja do que for, tudo aquilo, ó Pai, que não tiver harmonia com o Teu Espírito Santo, que caia por terra agora em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém. A igreja pode se assentar.
Então, primeiro culto do ano. E graças a Deus porque estamos aqui. Apesar de alguns parecerem estar de férias, não é? E às vezes está mesmo. Glória a Deus. A palavra diz que há tempo de descansar, não é? Há tempo de trabalhar e há tempo de descansar. Então, nessa noite eu quero compartilhar com a igreja a respeito do nosso tempo. Nosso tempo. Cada um tem uma quantidade de tempo dada por Deus para gerir, para administrar, para fazer com que isso volte para Deus de maneira a louvar e adorar o nome dele. E eu fico assim, eu acho interessante quando eu paro para pensar no tempo, porque nós estamos presos ao tempo, mas Deus não é verdade? O tempo não tem influência sobre Deus, mas tem sobre as nossas vidas. Deus, ele não está preso no tempo. Se ele tivesse preso no tempo, ele envelheceria. E ele está acima de todas as coisas, inclusive do tempo. Então, para ele, um dia, 1000 anos, 1000 anos, um dia, Deus está acima do tempo. Por isso que eu já fui criança, hoje me considero jovem, apesar de quando jovem, mais jovem, via pessoas que estão no nosso meio como crianças, hoje já estão casadas, daqui um dia têm filhos, e isso quer dizer que o tempo passa. Isso quer dizer que se você é forte hoje, o tempo é mais poderoso que você. E é sobre esse aspecto que eu quero refletir com a igreja, a respeito desse aspecto tão precioso, tão valioso que é nos dado, que é o tempo. E a cada dia nos é dado esse bem tão precioso que dinheiro nenhum é capaz de comprar. O tempo. E nós muitas vezes não damos o devido valor ao tempo, porque nós temos ele, à disposição. Nós temos a sensação de que temos ele o tempo que a gente quiser. Amanhã eu faço, a semana que vem eu faço, o ano que vem eu faço, mês que vem eu faço. Mas o tempo é uma das questões muito preciosas que Deus tem colocado na nossa mão. Por exemplo, se você quisesse voltar no tempo para estar com uma pessoa em algum lugar ou alguma situação, agora isso não te é capaz. Você não pode ser isso. Você não é capaz de fazer isso. Por quê? Esse tempo que te deu passou. A única coisa que a gente tem é esse que é nos dado agora. Então, se o ano passado você falou menos, glória a Deus, aleluia, Senhor, reconheceu a grandeza de Deus, agora você pode fazer isso. Abrir a boca e falar: Senhor, obrigado. Você sabe por quê? Porque daqui um segundo, esse tempo que você poderia ter feito isso e não fez, você perdeu ele. E aí a gente acha isso uma besteira. Mas Deus quer o nosso coração voltado para Ele sempre. Por isso orai sem cessar. Por isso estar conectado com Deus sempre é uma maneira de aproveitarmos o nosso tempo. O tempo nos é dado, não conseguimos comprar, não conseguimos fabricar, é uma dádiva divina.
E é sobre isso, sobre o tempo que nos é dado. Eu quero refletir no que diz o texto que nós lemos de Eclesiastes: há tempo para tudo. Há tempo para tudo, diz a palavra. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de descansar e há tempo de trabalhar. Não é verdade? Então, no tempo que nós estamos aqui reunidos, é tempo de louvar, adorar a Deus juntos, sem manivela, com o nosso próprio entendimento, Amém. sem emoção, mas reconhecendo que Deus está aqui para receber o nosso louvor. Não que Deus more aqui, não, nós poderíamos estar em um campo aberto agora, mas se nós estivéssemos ali todos reunidos para louvar o nome de Deus, Ele estaria ali para receber. Então, cada momento que nós nos reunirmos para louvar o nome do Senhor, entende que esse é um momento importante e único que você vai ter na sua vida para louvar o nome de Deus. Eu uma vez estava na casa dos meus pais, eu ainda era solteiro, e eu não lembro qual era a data, mas eu lembro do Irso falar: olha, esse dia tal, nunca mais vai voltar. E o Irso sempre gosta de mencionar isso: olha, esse dia tal, nunca mais vai voltar. E isso é uma verdade. E a gente precisa inculcar isso, para que a gente possa viver mais intensamente. Porque se você descobrisse que você tem só mais 2 dias de vida, eu tenho certeza que você não viveria esse marasmo que muitas vezes a gente vive. A gente aproveitaria mais o tempo que nos é dado. E é isso que Deus está querendo nos sacudir. Viva intensamente para Deus. Busque fazer mais para Deus. Mas eu já faço. Olha, Deus é fonte inesgotável. Ele tem experiências maiores para você. Não deixa o inimigo colocar essa mentira no seu ouvido de que você já faz muito. Em Deus Ele nos renova. Amém. Ele nos capacita. Ele traz para nós entusiasmo. Ele traz para nós alegria de fazer as coisas do reino. Então, se você está se sentindo cansado, às vezes é falta de se encher um pouco mais de Deus. Fique um pouco mais de tempo ouvindo louvores, orando, se enchendo das coisas do Senhor. Amém. Quando 2015 começou, ele era todinho seu. Ele era todinho meu. Hoje, ele não é mais. Passou. E eu disse isso aqui no início de 2015, com relação a 2014. O ano passou, você não tem mais condição de ter acesso ao ano que passou. Você não tem mais alcance sobre o ano que passou. Foi trocado de livro. Aqui ele foi selado, foi te dado um outro livro, com páginas em branco, novamente. Então, tudo aquilo que você quiser modificar naquele livro, só é capaz, só é possível dentro desse novo livro que foi te dado. Vocês estão entendendo? Amém. Nem. Por exemplo, você em 2015 fez algo que desagradou a Deus. Você não tem como voltar lá e consertar aquilo. O que você pode é hoje se arrepender e reconciliar com Deus naquilo de errado que você fez. Então é nesse livro de hoje
é que você tem condição de mudar aquilo que foi feito, ou você pode deixá-lo como está. Então, é dado para cada um de nós um livro para nós continuarmos a escrever a nossa história. Quem escreve a sua história, Márcio, não sou eu, é você. E quem escreve a minha história também não é você, sou eu. Por isso, cada um prestará contas de si mesmo a Deus, diz a palavra. Amém? Amém. Então é preciso que nós busquemos diariamente fazer um balanço da nossa vida. O que eu tenho colocado nesse livro? Quais são as obras no reino que eu tenho desempenhado para Deus? O que eu tenho reclamado? O que eu não tenho reclamado? Faça um balanço. Sabe por quê? Aquilo que você tem reclamado muda daqui para frente. Busque de alguma maneira obedecer a palavra em tudo dar graças. Ache uma maneira de em tudo dar graças. E eu tenho certeza que muitas coisas você já conseguiu, você já cresceu, você já melhorou. Mas eu também tenho certeza de que tem muita coisa que você ainda precisa conseguir, que você ainda precisa melhorar, que você ainda precisa crescer. Não é verdade? E Deus está esperando o nosso primeiro passo. Nosso se colocar em prontidão. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, não desanime. Se você poderia ter sido melhor, na hora que você fizer o seu balanço, você fala que poderia ter sido melhor. Não desanime. Faça melhor esse ano. Amém? Busque crescer mais esse ano. E é por isso que nós temos o dom da vida. É por isso que Deus nos dá mais esse tempo de hoje. Para quê? Aquilo que nós erramos, nós temos a possibilidade de consertar. Aquilo que nós não fizemos, nós temos a possibilidade de fazer. Então, como eu disse, nos foi dado um livro para escrevermos as nossas vidas, com páginas em branco no 2015. Tudo que você quiser modificar nele, não dá mais. Você só pode modificá-lo no livro de 2016. E que isso seja feito. Nós possamos seguir crescendo. E para isso, muitas vezes, nós precisamos exortar uns aos outros. Abra a tua palavra em Hebreus 3:13, porque muitas vezes nós não estamos compreendendo aquilo que nós precisamos fazer. Hebreus 3:13. Aí está a beleza da comunhão. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Vou ler de novo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então aí está a beleza da comunhão. Exortação mútua. Não é só você que exorta.
Você exorta e também é exortado. Porque Deus fala quando alguém te exorta, e Deus fala quando você exorta. Por isso é preciso ter uma sintonia com Deus, com a palavra, com o Espírito, para a gente compreender, discernir. Quando Deus nos exorta através dos irmãos da comunhão. Então, quando nós somos exortados, nós temos que parar e prestar atenção no que nos foi falado, porque Deus usa as pessoas para falar com cada um. Deus usa você para exortar o seu irmão e usa o seu irmão para te exortar. Amém. Hein? Às vezes eu vejo pessoas assim: se Deus falar comigo, aí eu faço. Beleza, ótimo, assim é bom. E é assim que tem que ser. Aí chega o Irson e fala: irmão, você precisava fazer assim, assim, assado. Eu tenho percebido que desse jeito, a palavra fala assim, assim, você precisava fazer desse jeito. Aí o irmão pensa assim: bom, mas se Deus falar comigo, eu faço. Bom, e o que é que está falando com a pessoa? Não é o próprio Deus usando pessoas? Não é o próprio Deus usando a palavra? Usando a comunhão? Tantas coisas. Mas não, às vezes nós queremos uma visão, ser arrebatado, e aí para ser convencido. Por isso que tem muitas pessoas que, por falta de obediência às exortações, endurecem o coração, porque isso não deixa de ser pecado. Bem, está entendendo? Bem, é preciso que a gente dê ouvido às exortações. Aí você ficou confuso, falou: mas eu não estou bem certo. Procura a tua liderança. A tua liderança vai te direcionar. Amém. Deus vai falar com você através da tua liderança. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Por isso tem muitas pessoas descobertas, fora da bênção. Por quê? Deixa de sujeitar, deixam de ter o guarda-chuva da bênção, da liderança, da cobertura. E aí fica desprotegida nos seus próprios pensamentos. E aí fica fácil do inimigo pegar e usar coisas lícitas, que são sofismas, para falar para ela: não faz não, faz assado. Como o diabo fez com Eva. E olha que Adão e Eva não tinham um pecado sequer. Tinham uma comunhão plena e absoluta com Deus. Mas quando deixou de dar ouvido àquilo que Deus estabeleceu como princípio, foi enganado pelo diabo. Então tome cuidado para você não ficar preso nos seus próprios raciocínios, porque pode ser que o inimigo ache lugar e te engane. Bem? Então, dê ouvido às exortações mútuas. Devemos exortar uns aos outros, não corrermos o risco de sermos enganados. Eu vou enfatizar isso. Uns aos outros. É uma mão dupla. Às vezes os meus filhos chegam para mim e me exortam. Eu vou falar o quê? Não, mas eu sou autoridade sobre a vida deles, eles não podem falar isso comigo. Dê ouvido a Deus, não a Ele. Presta atenção quem é que está falando.
Ontem eu até chamei a Ângela para ver, tinha um pianista tocando, hoje ele já está velho, mas no auge da sua idade, passou lá uns trechos dele tocando, assustadoramente, assim, você vê um cara tocando, você fala, isso não pode ser humano. E aí voltou ele, com aquela cara enrugada, saiu do trecho que ele estava tocando lá, cabelo pretinho, todo o cabelo na cabeça, bonito, tocando aquela maravilha. E aí voltou a imagem para ele já todo velho, cabelo branco, já não conseguia mais ter destreza nas mãos. E aí ele olhava para aquelas imagens dele tocando e falou assim: olha, eu tocava assim, era assim que eu fazia, mas foram as minhas mãos. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje você tem vigor, força. Hoje você pode ir num evangelismo, hoje você pode entrar num carro, andar alguns quilômetros para levar a palavra. Conforme o tempo for passando, você não tem mais esse vigor, você não tem mais essa condição. Mas se você olha para trás e fala, bom, quando eu tinha condição e quando eu tinha vigor, eu fiz. Aí você olha para Deus com o coração tranquilo e fala, bom, quando o Senhor me deu vigor, eu entreguei esse vigor nas tuas mãos com as minhas obras. Então não desperdiça, não vamos desperdiçar o tempo que Deus tem nos dado, para quando a gente estiver lá na frente, a gente possa olhar para trás e falar, quando eu tive vigor eu fiz, não desanimei. Hoje estou aqui sentado na poltrona da minha casa, indo numa distância menor do que fui, mas quando eu tive força eu fiz. Isso remete a pessoas de um coração adorador. Amém? Amém. Deus tem tocado no meu coração e no da Ângela, bem da verdade, mais no da Ângela do que no meu, para que a gente possa ter um grupo caseiro com pré-adolescentes e adolescentes. Então, semanalmente, ensinando a palavra, ensinando aquilo que a palavra mostra, e que Deus possa nos agraciar. É mais trabalho, é mais energia gasta, mas afinal de contas somos servos, né? A gente fica sempre esperando, tomara que não, né? Tomara que seja para o ano que vem, então. Mas Deus tem me falado sim muito na questão de sermos odres novos, para ter vinho novo. E odre novo são atitudes novas, são atitudes diferentes daquilo que de repente a gente veio crescendo, parou e vai andando de lado a vida inteira. Não deixa de fazer algo diferente, de ter um desafio diferente. Então, eu estou como, eis-me aqui, Senhor. E eu orando e falando, Senhor, me usa. E aí a gente não sabe, né? De repente é nisso. De repente Deus tem uma reuniãozinha simples, mas é o ato de se dispor para Deus. Estou dando um exemplo meu. Você pode dar um monte de exemplos, um monte de coisas que Deus pode te usar. Odres novos, vinho novo.
2016, Geralda, possamos ser mais produtivos para Deus. Isso não quer dizer que nós não fomos, mas que possamos ser mais. Amém. Que nós possamos nos inquietar em fazer evangelismo de tal maneira que aqui esteja cheio. Fazer o evangelismo para aqui ficar cheio? Não. Para que as pessoas possam ser salvas. Para que nós saiamos um pouco do nosso comodismo. Olha, fazer evangelismo não é coisa simples, fácil não. Mas é Ele, é Deus é quem faz a obra. Ele queima no nosso coração e a gente vai e Ele converte o coração das pessoas. E Ele faz a obra. E que nós possamos desejar isso. Uma vida cada vez mais aos pés do Senhor. Mais. Olhe para Cristo, o nosso modelo. Eu sei que é uma palavra difícil, dura, mas é o que Deus quer de cada um de nós. Eu já estou indo para o fim. E eu quero que cada um reflita de que Deus nos dá 84.600 minutos todos os dias. E o que nós temos feito? Jesus Cristo diz que a fome dele era em fazer a vontade de Deus. A fome de Jesus Cristo era de fazer a vontade de Deus. Aí eu te pergunto, você tem fome de quê? Não é para nos remeter àquela música do Titãs. Mas é para a gente pensar, o que de fato eu tenho fome? O que de fato eu quero da minha vida? O que de fato é o alvo principal na minha vida? De Cristo era em fazer a vontade de Deus. E eu sei que cada um aqui também tem esse alvo e esse objetivo de fazer a vontade de Deus. E faz. Mas nós podemos fazer mais. Bem, nós podemos nos doar mais. Eu sei que tem pessoas que estão com a língua de fora. Eu sei, eu sou um. Mas Deus renova as nossas forças. Ele nos dá a estratégia. Ele nos empurra, nos impulsiona. Então, nós possamos ser pessoas melhores. E isso um propósito de vida. Pessoas mais amigas, mais amorosas, pessoas mais disponíveis, pessoas mais prestativas, pessoas ligadas cada vez mais ao coração de Deus. E conforme nós vamos passando tempo, Deus vai tirando as arestas, vai fazendo com que você brigue menos com coisas inúteis, vai fazendo com que você busque mais coisas úteis. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você sente que você precisa fazer, mais você sente que você precisa mudar. E Ele está aqui dentro de nós, borbulhando, para nos usar poderosamente aí fora. Bem, eu quero concluir com 2 Pedro 3, no verso 8 a 10. Nós possamos ser essas pessoas com atitudes melhores. E todas essas atitudes, elas vão nos levar a uma colheita desejável. E tudo que a gente faz é uma semente que a gente planta, não é? Então vai nos trazer colheitas desejáveis. E aí a gente possa levar todo louvor e adoração a Deus, e alegria
com cada um de nós. 2 Pedro 3, verso 8 ao 10. Segunda Pedro, verso 3, verso 8 ao 10. Bem, todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Que Deus seja louvado. Vamos aplaudir ao Senhor. Amém. Glorificado, e Ele está aqui. E Jesus tem um corpo visível. Olha para o lado. Olha o corpo de Cristo aí. Ô bênção. Ajuda seu irmão a se levantar. Dá uma forcinha para ele aí. E nós vamos cantar esse cântico focando isso, que nós somos os trabalhadores, o povo de Deus, à disposição dele. Amém?